Olá, galera! Essa é a nossa aula 7, misturas de soluções com reações químicas. Nós vamos ver também procedimento de titulação. Na aula passada, a gente viu misturas de soluções também, só que as misturas de soluções que a gente viu eram misturas de soluções que aconteciam sem reações químicas. E essas misturas aconteciam sem reações químicas porque elas aconteciam entre soluções ou que tinham o mesmo soluto, ou que tinham solutos diferentes, mas que esses solutos tinham pelo menos algum íon em comum. Então, elas aconteciam sem reações químicas. Agora a gente vai ver misturas que os solutos são diferentes. Tendo solutos diferentes, essas misturas vão acontecer com reações químicas. Então, aqui, os cálculos envolvidos são bem diferentes. Em termos de cálculo, quais são os passos importantes? Os passos importantes. A primeira coisa para a gente conseguir fazer um cálculo de uma mistura dessa é a gente escrever a equação química balanceada que representa a mistura das nossas soluções. Então, a gente precisa saber escrever a reação química que está acontecendo e saber escrever com a estequiometria correta, ou seja, fazer o balanceamento da reação. O segundo passo é fazer a determinação da quantidade de matéria. E essa determinação da quantidade de matéria, ela é feita, tá, pelo número de mols do soluto nas soluções iniciais. Ou seja, eu vou determinar o número de mols que está presente nas minhas soluções iniciais, nas soluções que eu estou misturando. Lembrando que o número de mols pode ser encontrado calculando a massa que eu tenho de soluto, dividido pela massa molar daquele soluto, ou se eu tiver a quantidade, se eu tiver a molaridade, o valor do mol por litro da minha solução, o número de mols pode ser encontrado multiplicando o valor da concentração em mol por litro pelo volume que eu tenho de solução. O terceiro passo é verificar se existe excesso de algum dos reagentes, de um dos reagentes que eu estou misturando. Ou seja, verificar se eles estão em proporções estequiométricas ou não. Por quê? Porque a gente vai ter dois casos. A gente vai ter, caso os reagentes estejam em proporções estequiométricas, eu vou ter os dois solutos reagindo integralmente, e aí eu não tenho, ao final, nenhum soluto sobrando, porque todos os meus reagentes, todo o meu soluto reagiu. Ou, em outro caso, se eu tiver excesso de um deles, se eu não tiver proporções estequiométricas dos meus reagentes, um deles vai estar em excesso. E aí eu vou ter soluto na solução resultante. Eu vou ter um deles sobrando, um deles vai estar na minha solução final, vai estar sobrando, ok? Esses são os principais passos para cálculo. O caso mais comum que a gente vai ter desse tipo de mistura, onde vai ocorrer reação química, vai ser a mistura entre um ácido e uma base, beleza? Esse vai ser o tipo mais comum que a gente vai ver. E o procedimento mais comum é o que a gente chama no laboratório de titulação. A titulação é um procedimento que a gente usa que serve para calcular a concentração de uma solução que eu não conheço a concentração. Vou calcular a concentração de uma solução de concentração desconhecida, certo? Isso é um procedimento de análise. É o que a gente chama de análise volumétrica. Por que volumétrica? Porque eu estou utilizando volumes para fazer esse cálculo. Como a
gente está falando, nesse caso, de ácido e base, se eu estiver fazendo a titulação entre um ácido e uma base, eu vou chamar de titulação de neutralização ou análise volumétrica de neutralização. Posso chamar também de volumetria de neutralização, certo? Mas eu posso ter outros tipos de volumetria também, tá? A gente tem, além da volumetria de neutralização, que é entre ácidos e bases, a gente pode ter volumetria de precipitação, a gente pode ter volumetria de oxirredução, existe volumetria de complexação, tá? E o nome já indica o que ela é. Volumetria de neutralização vai ser uma análise volumétrica que vai analisar ácidos e bases, reações entre ácidos e bases, né? A análise vai acontecer através de uma reação entre um ácido e uma base, uma reação de neutralização, certo? A volumetria de precipitação vai acontecer entre dois compostos que vão formar um composto que se precipita, ou seja, que vai para o estado sólido em determinado momento. Então, vai ser uma análise que vai resultar em um precipitado, em um composto sólido. Volumetria de oxirredução, tá? Vai ser uma reação entre um composto oxidante e um composto redutor. Então, vai acontecer uma reação de oxirredução. Volumetria de complexação vai acontecer a formação de um complexo, beleza? Então, vamos falar do procedimento em si, que é a titulação. Para falar da titulação, a gente precisa entender como é que ela vai ser feita. E ela vai ser feita desse jeitinho aqui, ó. Esse jeitinho aqui, a gente precisa saber o que são esses materiais. Então, olha só. Para montar esse aparato, que é todo esse materialzinho que eu vou usar para fazer a titulação, a gente vai usar algumas vidrarias, né, e alguns equipamentos. O equipamento é esse aqui, bem simples. Esse é o que a gente chama de metodologia clássica, tá? Então, ela vai ser feita manualmente, não está usando nenhum equipamento. Então, nós vamos usar um suporte, que é chamado de suporte universal, uma garra metálica, que ela vai segurar a minha vidraria, que é esse vidrinho importante aqui, que é a bureta. E aqui eu tenho mais alguns vidrinhos. Está mostrando aqui o Erlenmeyer. E a gente vai lá do outro lado para falar desses vidrinhos, tá? Então, olha só. Então, ó, vamos falar sobre a vidraria, tá? Bureta. Que vidraria é essa? A bureta, ela é um vidro, tá? Ela é um tubo grande, graduado. Ou seja, ele tem toda uma marcação de volume. Ela é um tubo que vem com uma regulagem aqui, é como se fosse uma torneirinha que você pode abrir e fechar aqui. Você coloca o líquido aqui dentro e você, ao abrir aqui, você deixa escoar o líquido que está dentro. O líquido vai pingar, vai gotejar por aqui de acordo com a quantidade que você abrir, né, da torneira. Ele vai cair gotinha por gotinha e você consegue anotar quanto você deixou cair em ml desse líquido, dessa solução. Isso é a bureta. Esse outro vidrinho aqui é o Erlenmeyer. Tá errado aqui, tá, gente? Pipeta é esse outro aqui, tá trocado. Esse aqui é o Erlenmeyer. Esse Erlenmeyer é um vidrinho que serve não só para fazer a titulação, mas ele serve para fazer misturas em geral.
ele é um vidrinho onde eu coloco a minha solução. No caso aqui, eu vou colocar a solução problema. Vou colocar a solução que eu não sei a concentração. Por quê? Porque aqui nela eu vou precisar ficar misturando ela toda hora. Então, esse vidro, ele tem aqui, ó, uma parte mais fininha, onde eu posso segurar para movimentar, chacoalhar desta forma, para não correr o risco de espirrar, né, a minha solução para fora. Esses vidrinhos aqui são as pipetas. Essas pipetas que estão sendo mostradas aqui são as pipetas volumétricas. Tem dois tipos de pipetas, volumétricas e graduadas. As pipetas, elas servem para coletar quantidades de líquido. Essas aqui são volumétricas, então elas coletam uma quantidade específica. Por exemplo, tá vendo que ela tem uma barriguinha aqui? Aqui, nessa barriguinha dela, vem escrito o volume que ela coleta. Por exemplo, 5 ml. Se ela é volumétrica, ela só coleta aquele volume. Se ela é de 5 ml, ela só vai coletar 5 ml. Se ela for de 10, ela só vai coletar 10. A gente também pode ter as pipetas que são graduadas, que aí se ela é graduada, ela pode coletar valores menores. Por exemplo, uma pipeta volumétrica de 10 ml, eu consigo pegar só 9 ou 8. Consigo pegar valores quebrados, tá? Tem uma aqui para vocês verem. Ó, essa é graduada, tá? De 5 ml. Então, essas são as principais vidrarias que a gente utiliza para fazer uma titulação do tipo clássica, que não utiliza nenhum equipamento especial, certo? Então, vamos lá. E como que a gente faz? A gente monta o suporte, né? Coloca a bureta, colocou o Erlenmeyer. No nosso Erlenmeyer, a gente vai colocar a solução. Nós vamos fazer uma titulação, tá? Entre um ácido e uma base. Eu tenho um ácido, uma amostra de ácido, que eu não conheço a concentração, só sei que é um ácido. Mas eu não sei a concentração e eu preciso descobrir. Como que eu vou descobrir? Vou levar ela para o laboratório, vou montar um aparato de titulação, vou pipetar uma amostra, por exemplo, de 10 ml em uma pipeta, vou colocar no Erlenmeyer aqui, ó, os 10 ml do meu ácido de concentração desconhecida. Vou colocar aproximadamente 5 gotinhas de um indicador de pH. Lembrando que o indicador é aquele líquidozinho que muda de cor, né? É uma substância química que muda de cor de acordo com a faixa de pH que ele se encontra. Mais comum é a fenolftaleína, mas existem vários indicadores. Então, coloco o indicador aqui e aí eu vou colocar uma base de concentração conhecida, ou seja, uma base que eu tenho certeza da concentração exata dela na minha bureta. E essa base eu vou chamar de titulante. Eu tenho que saber a concentração exata, certo? Além de saber a concentração exata, a gente normalmente faz o que a gente chama de padronização, que é justamente fazer o cálculo, né, para ter a certeza da concentração daquela solução. Então, coloquei aqui a minha base, a solução alcalina, solução da minha base de concentração conhecida. Coloquei a minha solução de concentração desconhecida aqui no meu Erlenmeyer com o indicador e vou iniciar a titulação, que é abrir a mangueirinha aqui, abrir a torneirinha e vai iniciar o escoamento. Vai começar a gotejar, vão cair gotinhas da minha base sobre o meu ácido. Quando iniciar
esse procedimento, eu vou, né, misturando aqui o Erlenmeyer, vou fazendo a agitação do Erlenmeyer sempre, para que a reação química vá acontecendo. Essa reação vai acontecendo, o ácido e a base vão reagindo. A gente sabe que um ácido, quando reage com uma base, vai formando sal mais água, né? E isso vai, com o tempo, vai fazer com que a quantidade de hidrogênios seja igual à quantidade de OH. Isso vai ser um determinado momento que vai ser chamado de ponto de equivalência ou ponto de viragem da minha reação. Nesse momento, eu vou ter a mudança de cor no meu indicador. Quando eu ver, né, quando eu tiver essa mudança de coloração do indicador, eu tenho a indicação visual de que a minha reação química aconteceu, de que a minha reação química terminou. Então, eu paro o procedimento, fecho aqui a torneirinha. Fechei a torneirinha, acabei a parte prática. Agora eu vou para os cálculos. Qual que é o cálculo agora? O cálculo é o seguinte, vou fazer, né, o procedimento que está aqui em cima. Vou escrever a equação química que representa as misturas. Então, vou ter que escrever a reação entre o ácido e a base. Vamos supor que seja o HCl reagindo com NaOH. Então, você vai descrever, vai escrever lá HCl mais NaOH formando, beleza? Depois, você vai determinar a quantidade de matéria de cada soluto nas soluções iniciais. Como? Se você sabe a concentração da base, porque foi você que fez, você que colocou ela aqui, e agora que você já sabe quanto você usou para neutralizar, você também sabe o volume que você usou para neutralizar, você sabe a molaridade, né, a concentração molar, e você sabe o volume, então você sabe o número de mols da sua base. Se você sabe o número de mols da sua base, então na sua reação química, você consegue, através da estequiometria, encontrar o número de mols do ácido que foi neutralizado na sua titulação, beleza? A gente vai resolver alguns exercícios para facilitar isso aí, ok?